Eu me lembro de assistir aquele jogo como se fosse ontem. Momento decisivo. Chicago perdendo por 1 ponto. Michael Jordan, nos últimos segundos, com a bola nas mãos. O mundo inteiro parou. Ele pula, arremessa e acerta. A multidão explode. O impossível aconteceu. Mas não foi só treino. Talento. Foi adrenalina. Mas e quando essa mesma força surge numa segunda-feira qualquer? Quando o despertador toca, você levanta cansado. E o mundo já exige que você salve o dia, mesmo sem querer sair da cama. Hoje, vamos falar da adrenalina, energia em alta voltagem. Essa energia invisível que já te salvou muitas vezes, mas que também pode estar te destruindo por dentro. Quando o corpo grita antes do café, tem dias que eu acordo como se tivesse corrido uma maratona e ainda nem saí da cama. Coração acelerado, respiração curta. E o pior, o dia nem começou. Parece exagero, mas olha só. Você abre o celular e tem 32 notificações. 10 delas são do chefe, outra do banco. A criança grita da cozinha, o café derrama. E tudo isso antes das 7 da manhã. É como se o mundo dissesse, corre, ou será esmagado. O nome disso é adrenalina. E por muito tempo, eu achei que ela só aparecia em situações extremas. Um assalto, um acidente, um jogo decisivo. Mas não. Hoje, ela surge porque o Wi-Fi caiu, ou porque você chegou 2 minutos atrasado. Do ponto de vista do cérebro faz sentido. A amígdala cerebral detecta a ameaça, e o corpo responde com tudo. Coração dispara, sangue corre para os músculos, pupilas dilatam. Tudo pronto para luta ou fuga. Mas não tem leão. Só tem boleto, e-mail, reunião e julgamento alheio. E o corpo não sabe a diferença. E é aí que a coisa pesa. Esse estado de alerta constante rouba seu sono, trava sua digestão, mina sua paciência. Você acha que está fraco, mas talvez só esteja cansado de viver como se estivesse sempre prestes a explodir. O custo de viver acelerado. Quando nada é importante, só urgente. Teve um dia em que eu almocei olhando para o notebook, respondi mensagens durante a reunião e desliguei o telefone, sem lembrar o que foi dito. E o mais louco, eu achava que estava sendo produtivo, mas no fundo, só estava fugindo de mim mesmo. A adrenalina me fazia correr, resolver tudo, apagar incêndios o dia inteiro. Mas quando tudo finalmente parava, eu sentia um vazio, um incômodo. É como viver no piloto automático. Tudo é urgente, mas nada é realmente importante. Você já passou por isso? A comida não tem gosto. As pessoas viram obstáculos. A vida perde o brilho. E você nem percebe que está perdendo. E tem explicação, sim. Quando a adrenalina assume o controle, o cérebro desliga partes importantes. A empatia, o descanso, a reflexão. É o chamado modo sobrevivência. Só que ninguém foi feito para viver em estado de guerra o tempo todo. Quando tudo vira emergência, você se desconecta do presente, das emoções, das pessoas e, aos poucos, até de você. Eu lembro de estar cercado de gente e me sentir completamente sozinho. Não era depressão, era exaustão química. E o que mais me assustou foi descobrir que a adrenalina inibe a produção das substâncias do prazer, da calma, da conexão de serotonina e ocitocina. Sem elas, a gente sobrevive, mas não vive, respira. Agora mesmo, profundamente. Você não precisa correr, você precisa voltar. Voltar para si, para aquilo que realmente importa. E que não está em nenhuma notificação. Raiva. Não é fraqueza, é exaustão. Eu já gritei com quem eu mais amo, por causa de um detalhe. Um prato fora do lugar. Uma palavra atravessada. Um atraso de 5 minutos. E depois, veio a culpa, a vergonha, a pergunta: por que eu reajo assim, se eu nem sou essa pessoa? A resposta veio um tempo depois. Era adrenalina. De novo, ela não só acelera o corpo, ela prepara você para atacar. Quando você entra em modo de emergência, seu cérebro ativa o instinto mais primitivo, a autoproteção. A raiva vira arma. A empatia desaparece. O córtex pré-frontal, a parte que te ajuda a pensar, ponderar,
se colocar no lugar do outro, é desligado. Literalmente. Você não está sendo cruel. Você está sobrecarregado. É o corpo tentando reagir ao excesso, à pressão, ao medo constante. A cada microestresse, um pico de adrenalina. E cada pico afasta você de si mesmo. Você começa a viver no limite, a reagir antes de pensar, a explodir, quando tudo que queria era ser ouvido. Eu já me senti como uma bomba prestes a explodir. Não porque eu sou ruim, mas porque eu estava cansado, com o sistema nervoso em colapso, com a alma pedindo trégua. A raiva, às vezes, não é um monstro, é só um grito de socorro. Se você também sente que tem se afastado de quem ama, respira. Não é tarde demais. Seu cérebro pode reaprender a responder com calma. Seu corpo pode sair do modo ataque. E você pode voltar a ser quem realmente é, quando está em paz. Viciado no caos. Quando o silêncio vira ameaça. Teve uma época em que, quando tudo estava calmo demais, eu me sentia estranho. Era como se o silêncio me ameaçasse. Se não tinha algo urgente, eu criava. Aceitava mais trabalho. Brigava por bobagem. Ligava a TV, o podcast, o celular. Tudo ao mesmo tempo. Eu não percebia, mas estava viciado. Não em drogas, mas em adrenalina. É real. Toda vez que o corpo libera adrenalina, ele também solta uma descarga de dopamina, noradrenalina, cortisol. Um coquetel bioquímico explosivo. E viciante. Com o tempo, meu cérebro começou a associar correria com prazer, intensidade com valor, produtividade com identidade. Ficar tranquilo virou desconfortável. A paz dava angústia. E aí, comecei a me sabotar. Marcar compromissos demais. Me envolver em confusão. Buscar emoção em tudo, até onde não precisava. Isso tem nome. Estresse crônico de alta voltagem. O corpo sobrecarrega as glândulas suprarrenais, desregula o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e vive em estado de alerta, mesmo quando nada está acontecendo. Foi nesse ponto que eu percebi. Eu não buscava adrenalina porque queria viver mais intensamente. Eu buscava porque não sabia mais viver em silêncio. Eu tinha medo de me encontrar comigo mesmo. Se o silêncio te incomoda, talvez você tenha se perdido na velocidade. Mas existe outra forma de viver. Uma vida intensa, sem ser insana. E o primeiro passo é parar de correr, só por medo de parar. E como reensinar o corpo a viver em paz? O dia em que eu parei foi o mais difícil, porque o silêncio chegou. E com ele veio tudo o que eu não queria sentir. Ansiedade, cansaço, medo de não dar conta, medo de não ser ninguém sem a correria. Foi aí que eu percebi. Meu corpo não sabia mais o que era estar seguro, porque por anos ele só aprendeu a sobreviver. A boa notícia? Existe um outro sistema dentro da gente. Ele se chama parasimpático. É como o freio biológico, a parte do corpo que acalma, restaura, cura, mas ele só entra em ação se você permitir. Foi aí que comecei o meu reset, e não foi com remédios, foi com pequenos gestos. Primeiro, respiração. 5 minutos por dia. Inspirar devagar. Soltar o ar ainda mais lento. Isso ativa o nervo vago e diz ao corpo, tá tudo bem agora. Depois, movimento leve. Caminhar, alongar. Parar de pensar no corpo como uma máquina de correr e começar a tratá-lo como um templo. Terceiro, natureza. Só 20 minutos por dia embaixo de uma árvore. Ou apenas sentar relaxado durante 20 minutos. E minha mente começava a desacelerar. Quarto, falar, escrever, nomear o que eu sentia, dar forma para o caos interno. E assim, recuperar o controle. E por fim, dormir de verdade, sem tela, sem estímulo, sem cobrança, deixar o corpo se reparar. Essas coisas parecem pequenas, mas salvaram meu sistema e me devolveram a mim. A adrenalina não é vilã, ela é um alarme. O problema é quando você nunca desliga esse alarme. Você não precisa virar monge, nem fugir da vida. Só precisa ensinar seu corpo a reconhecer que agora ele está seguro. E para isso, comece com um gesto simples. Respire.
com intenção, com presença, com coragem. A calma é sua força. Eu passei muito tempo achando que precisava correr, me provar, agir, responder tudo, resolver tudo, sem nunca parar. Mas um dia eu entendi. A adrenalina me salvava, mas também estava me matando. Ela preparava meu corpo para a guerra, mas nunca me ensinou a viver em paz. Eu vi como ela distorce a percepção, como rouba o sono, como destrói a empatia, como transforma qualquer olhar em ameaça. E vi também que não era preguiça, era exaustão, meu corpo gritando socorro, enquanto eu tentava parecer forte. Hoje eu sei, a verdadeira força é saber parar, respirar sem pressa, sentir sem medo, estar presente, sem se cobrar tanto. Você não precisa mais viver como se estivesse sendo caçado, nem se anestesiar com excesso, com correria, com adrenalina, porque a paz também é potência. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, seu corpo esteja pronto para voltar para casa. Se esse conteúdo te tocou, curta, comente, compartilhe e lembre-se, a sua mente floresce com aquilo que você nutre. Nutra a paz, nutra o autocuidado, nutra o seu equilíbrio.